agora o Danilo Neiva, que ele é especialista em relações governamentais. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu já começo te fazendo uma pergunta. Esse prazo venceu, ele não retornou, isso juridicamente é possível? O que vai acontecer agora com essa ausência dele? Ou ele pode fazer um home office na Câmara? Seja muito bem-vindo. Gabriela, obrigado. Lara, ótimo estar com vocês. Obrigado pelo convite. Essa movimentação, né, do Eduardo reacende alguns pontos que, acredito eu, ainda vão tomar grande parte aí dos nossos noticiários, né? Qual o contexto que nós temos enxergado essas movimentações do Eduardo e também, claro, da base bolsonarista, né, mais acirrada, né? Eu vou deixar as partes regimentais mais para o final e tecer algumas fofocas, por assim dizer, ou possíveis plot twists nessa história toda. Com o fim dessa licença, né, do Eduardo, e claro, sua permanência nos Estados Unidos, reacende aí um debate sobre as regras de frequência parlamentar, tá? As brechas regimentais e o papel da mesa diretora vão traçar daqui para frente a posição institucional por parte da Câmara e, claro, por parte também de um aval do Hugo Mota, que em algum momento, por enquanto um tanto quanto silencioso, vai ter que aparecer, tá? Ao mesmo tempo, para e passo a isso, o PL, veja bem, ele intensifica movimentos, né, para proteger politicamente o seu deputado, claro, e manter o capital, né, eleitoral do bolsonarismo avivado no Congresso, né? Agora, a segunda parte, que a gente não pode deixar de desconsiderar. O que diz o regimento interno da Câmara com relação a faltas, com relação a licenças, possíveis sanções, tá? Primeiro passo que a gente tem que pensar que, na verdade, são 3 passos. Questões de faltas injustificadas e perda de mandato. Deputados, por exemplo, que faltarem mais de 1/3 das sessões ordinárias do ano, sem justificativa aceita, eles podem ter sim um mandato declarado extinto pela mesa diretora, né, conforme o próprio RICD, conforme o próprio regimento interno da Câmara. A licença pessoal, ela é de até 120 dias, tá? O regimento interno, me fugiu aqui agora o artigo, mas eu sei que o regimento interno ele permite, por exemplo, uma licença por até 120 dias para tratar de assuntos pessoais, né, sem convocação de suplente. Isso é importante de se dizer. Foi o que, inclusive, o Eduardo utilizou em março, né? Vamos aí recobrando a memória. Qual a manobra regimental em andamento? O líder do PL, que vai ser assim uma figura extremamente importante nesses próximos passos, tá? O deputado Sóstenes Cavalcante, ele propôs uma alteração do regimento interno para permitir renovação de licença de 120 dias. O objetivo, no caso, veja bem, é evitar a contagem de faltas, né? E com isso preservar o mandato do Eduardo. Mas, caso eles, por exemplo, decidam realizar uma sessão extraordinária, esses dias de falta, eles continuam contando de forma normal, tá? Quem pode declarar a perda do mandato e como isso se daria, caso fosse de fato um cenário preditivo aqui da nossa parte, né? A competência, como eu acabei de mencionar, é da mesa diretora. A perda do mandato por falta é competência da mesa diretora. Presidida, claro, como todos nós sabemos, pelo Hugo Mota. A decisão pode ser provocada por partidos com representação no Congresso. Não é automática, tá? Mas ela é regimental e muito mais política do que eu poderia dizer regimental. Mas existe uma diferença entre a renúncia e entre a perda, por exemplo, imediata à quantidade de faltas. Renunciar ao mandato poderia, por exemplo, tornar o Eduardo inelegível, inclusive, até 2035, se não me falha a memória.
pela lei da ficha limpa, tá? Já perder o mandato por faltas, isso não implica inelegibilidade. Isso é importante de ser mencionado. Por isso, essa tem sido a saída pensada estrategicamente pelo líder do PL, o Sóstenes Cavalcante. Tá? Outro ponto que é importante se mencionar, o quórum e a capacidade de ação, como vocês mesmos mencionaram agora, por parte do Partido Liberal. Tá? Eu fui cientificado agora há pouco que o Bolsonaro já se encontra, né, na Câmara, e saiu ali uma decisão por parte do Moraes, que eu posso ler até agora. Foi um despacho dele. Vou até recuperar. Eu estou aqui com as minhas anotações. Perdão, pode falar. A gente até passou qualquer coisa, se você quiser comentar, a gente pode, inclusive, colocar aqui na tela de novo pra gente. Aí, ó, perfeito. Tá aí o despacho, né? O novo despacho de Moraes. O que trata esse despacho, tá? Do Alexandre de Moraes? Ele trata de uma medida cautelar, né? Imposta ao pai, Jair Messias Bolsonaro, no âmbito de uma petição de número 14.129, circunscrita no DF, como parte aí das investigações, né? Por tentativa de obstrução à justiça, coação no curso do processo e atentado, inclusive, à soberania, como diz o Alexandre de Moraes. Aqui a gente não vai fazer um julgamento de valor, mas apenas trazer os elementos desse despacho, que, claro, sob todo o panorama ao qual nós já estamos avaliando, também se trata de um novo movimento importante a se verificar, tanto quanto os próximos passos. Tem algumas sanções nesse despacho. Por exemplo, publicar nas redes sociais, contas pessoais, ele não pode mais. Usar perfis de aliados, também não. Terceiros, também não. Sejam aliados ou terceiros. Participar de entrevista, como eu estou fazendo aqui com vocês, né, que venham a ser divulgadas em redes sociais, também não pode. Ter áudio, vídeo, transcrições de falas publicadas por qualquer tipo de plataforma, também não pode. A decisão ela é clara. Qualquer tentativa de driblar essa restrição, mesmo de forma direta ou não, né, pode resultar na revogação das medidas e decretação imediata de prisão preventiva, né? Fora aí já o cenário que nós temos visto em relação à caneleira, né? Com base aí no artigo do Código do Processo Penal, artigo 312, parágrafo 1º do Código do Processo Penal. Agora, esse tipo de medida já foi aplicado anteriormente no STF, em outros casos de risco à instrução processual legal, tá? O objetivo, então, é evitar que o investigado ele acabe influenciando de alguma forma o processo judicial, os envolvidos ou a opinião pública, o que pode configurar coação, obstrução ou risco à ordem pública. Isso, inclusive, foi comunicado pela PGR, se não me engano, né? São essas coisas aí. Agora, Danilo, inclusive eu vou aproveitar aqui para trazer a nossa enquete do dia. Vote lá, você que ainda não votou, tá disponível para você que está assistindo aí a gente no YouTube, tá disponível do ladinho ali no chat. Você acha que a Câmara vai votar pela perda de mandato de Eduardo Bolsonaro? Votem, vai ficar disponível essa enquete até o final do programa. Agora, Danilo, um ponto que eu queria trazer para comentar contigo é o seguinte: o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já falou várias vezes, Eduardo não volta para o Brasil porque se ele voltar, ele vai ser preso. Ele vai ser preso diante de toda essa narrativa que tem trazido o Supremo Tribunal Federal, que tem trazido o ministro Alexandre de Moraes, de que há uma articulação junto aos Estados Unidos para prejudicar o Brasil e pressionar pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro e também para o encerramento ou o inocentamento de Jair Bolsonaro e os outros réus nesse inquérito do golpe. Bolsonaro já falou isso, o próprio Eduardo já falou isso algumas vezes, eu só não volto para o Brasil porque eu serei preso. Essa justificativa, esse argumento dado por Eduardo Bolsonaro, eu não posso voltar para o Brasil, e aí dizendo, talvez, de certa forma, eu queria voltar para o Brasil, eu queria estar no Brasil e eu queria cumprir meu mandato, eu queria estar presente nas sessões na Câmara, eu só não volto porque corro risco de ser preso. Esse argumento usado por Eduardo,
ele pode de alguma forma favorecê-lo, fazer com que ele não perca o mandato dele por causa dessa justificativa? Eu acredito que sim, mas algo está na mesa que não é muito habitualmente falado, né? Para ele, acredito que para ele voltar não vai ser positivo. Eu estou pensando aqui com a cabeça da narrativa e das ações previamente e estrategicamente tracionadas pelo bolsonarismo hoje, né? O que está em voga não é Trump versus Lula, tá? O que está hoje em dia em voga, e se a gente conseguir fazer uma leitura mais profunda, isso vai ficar muito claro. Trump, ele está querendo evitar, né, que a China ela consiga mais territórios de influência, né, regiões de influência. Então essas sanções, haja visto a permanência dele lá, é melhor para ele, é melhor para o bolsonarismo e é melhor para o que o Trump quer. Fazer uma pressão no sentido do Brasil como sendo integrante BRICS não mais se atrele às políticas econômicas e de política externa também, claro, envoltas na China. Porque para o Trump, o problema do Brasil é que o Brasil é como se fosse uma semente da China dentro do BRICS. E de que maneira o Brasil, como sendo um líder regional, pode vir a tracionar decisões e políticas externas que saiam da China e possam influenciar regionalmente a América Latina, a América do Sul. E isso confronta, inclusive, a sua própria legitimidade frente à América do Norte, frente ao Canadá. Então esse é um ponto que, ao meu ver, é muito melhor para ele permanecer lá e continuar adaptando essa narrativa bolsonarista, mesmo contrariando a narrativa da soberania nacional, do que realmente voltar. Agora, a perda... Por favor, Lara. Não, é que você falou, é muito melhor para ele continuar lá. Você diz no sentido de que para ele vai ser mais favorável, ele vai ter mais chances de, não ser preso e 2, de não perder seu mandato se ele continuar nos Estados Unidos, é isso? Acredito que sim. Até porque o próprio líder, né, do PL, o Sóstenes Cavalcante, ele é muito ligado ao Mota. O Mota, ele tem se deflagrado cada vez mais no movimento lulopetista dentro da Câmara dos Deputados, né? E isso só se torna um terreno fértil, não apenas ao próprio bolsonarismo como um movimento, né? Mas à permanência e aos ganhos políticos pelos quais o Eduardo consegue estando lá. Então, Danilo, essa seria, a gente pode dizer, na sua opinião, que essa seria a principal estratégia dele para continuar por mais esses 3 meses? Acredito que sim. Sem medo de errar. A política, né, ela é uma matemática, às vezes, inexata. Mas a gente consegue avaliar de forma mais íntegra, deixando as paixões de lado, fazer uma análise preditiva do que ele quer ou pretende fazer mediante esse cenário, né? De certa maneira, o próprio Bolsonaro, o próprio Eduardo, eles têm sido, mesmo que um valete ou não, uma carta valorosa no jogo geopolítico do Donald Trump. Danilo Neiva, muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Poder Expresso, esclarecendo as principais dúvidas sobre esse tema que desde ontem está repercutindo bastante aqui no Brasil. Obrigada, volte sempre aqui com a gente. Gabriela, muito obrigado. Lara, gratidão. Precisando, fico às ordens. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.